Pronto, estamos gravando? Estamos. Então, oi, gente, bem-vindo ao primeiro podcast com convidados da Casa na Praia. E eu sou a Daniela Pescone, e eu sou a que toma conta da casa. Eu sou a host daqui. E no nosso primeiro podcast com convidados, eu trouxe a Fara Serra, que é uma amiga minha muito querida e de uma capacidade criativa extrema. E ela vem conversar com a gente hoje lá de Gênova, na Itália. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um projeto que ela criou e que já está no terceiro encontro, né, Fara? Isso. Né? Aham. Então eu vou deixar a Fara se apresentar e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse projeto e no final, claro, vocês vão receber um super convite. Então bora lá. Bom, brigadão. Queria muito agradecer, Dani, pelo convite de estar aqui. É uma honra ser a primeira convidada, né? E uma responsabilidade que, nossa, eu falo, opa, será que eu Tamo estou na altura? juntas. E eu me chamo, então, Fara, né? Como a Dani falou. Eu moro em Gênova, vai fazer 11 anos esse ano, agora no começo do ano. E eu trabalho com a escrita autobiográfica e com as histórias, né? Então, a escrita autobiográfica como uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta de autocuidado, né? E a gente resgatar o que a gente viveu para que a gente consiga se apropriar das nossas experiências, para que a gente consiga enxergar as nossas habilidades, né? E tudo isso veio um processo que foi muito natural e foi da minha própria história de vida, né? Que eu percebi que quando eu olhei para trás e vi, né, a minha história de vida e tudo que eu escrevia, que eu sempre escrevi muito, eu percebi o quanto eu fiquei, me fortaleci, sabe? De falar, poxa, eu já passei por isso, eu enfrentei aquilo, nossa, eu superei isso aqui, né? Ou, poxa, ali eu caí, ou, olha, eu sempre cometo esse mesmo erro, né? Vou tentar melhorar. E daí eu promovo, né, coletâneas que reúnem histórias de mulheres comuns, né, de mulheres como eu, a Dani e você que está nos Estou ouvindo. numa delas, muito A feliz Dani e é honrada e orgulhosa. isso. E essas histórias, esses coletâneas, né, são livros que reúnem vários contos, né, de várias autoras. Eu fiz 3 coletâneas até agora. Foram cerca de 150 mulheres e mais de 200 histórias, Olha né, só. recolhidas. E histórias reais, assim, né, não histórias inventadas, histórias de vida de pessoas reais, do vários aspectos da nossa universo feminino, né? Então a gente já falou do universo feminino, sobre o Reedificações, que foi a minha primeira coletânea, que é sobre como se reinventar, né? Como que a gente se reinventa na vida diante das nossas circunstâncias, dos nossos desafios. Foi a coletânea Mães. E qual foi a minha ideia, assim, né? É da gente, eu acho que quando a gente lê a história das outras pessoas, a gente aprende muito sobre a gente mesmo, E né? como, né? A gente enxerga muita coisa, né? E às vezes a gente tem aquele clarão, né? Acha aquela pecinha que está faltando no nosso quebra-cabeça, ou quando a gente de repente passar por uma coisa que a gente fala, poxa, isso aqui não, nunca vai me acontecer, mas daí quando acontecer, você vai lembrar, você vai falar, poxa, daquela história que eu li, sabe? A mulher fez isso, eu vou tentar também, né? Ou para a gente entender, falar, poxa, esse não é meu caminho, sabe? O meu caminho é outro. Enfim, eu acredito muito, né, que a gente aprende muito com essa troca de histórias, né, da gente contar as nossas histórias. E não só de quem lê aprender, mas de quem contar e publicar, né, se apropriar daquilo, né? Porque, poxa, olha só, minha história ela tem uma importância, né? E todo mundo Sim. tem uma história para contar. E de Porque na vida. superação também, né? De poder se ajudar a superar certas situações e de poder saber que outras pessoas também vão se beneficiar com a nossa história para poder superar coisas que elas também estão passando na vida delas, né? Uhum, sem dúvida, né? E então eu vejo esse benefício das duas partes, né? De quem escreve e de quem conta. E quando eu fui lançar a primeira coletânea, que é a Reedificações, a gente fez um lançamento em São Paulo, e lá era o lançamento do livro, mas eu promovi uma roda de conversa com as autoras e com os Eu participantes que adoro. Eu estavam nunca lá. tinha participado de roda de conversa.
até o primeiro encontro, e eu fiquei apaixonada. É. E daí foi muito bacana, sabe? Foi muito legal. Eu falei, poxa, isso aqui é uma coisa bacana de fazer. Aí depois eu fui apresentar o livro, esse mesmo livro, fui apresentar na Eslovênia, porque a gente tinha uma programação de apresentação em várias cidades, né? E inclusive aqui na Europa e tal. Só que daí chegou a pandemia, eu só consegui fazer de São Paulo e a da Eslovênia. E lá na Eslovênia foi um grupo menor, que só tinha mulheres brasileiras que moravam lá, e foi tão forte, sabe? A gente fazer essa roda de conversas, assim, a gente fazer essas partilhas. Eu me lembro até hoje, assim, que a gente conversando, não sei o quê, daí chegou uma hora que eu pedi, né, para as pessoas se apresentarem, quem estava lá, né? Depois que a gente estava começando a roda de conversa. E daí as pessoas começaram a falar, e uma das últimas mulheres que falou, ela, não, porque eu acho que minha vida é normal, é, eu tô bem, e caiu no Oh, choro, sabe, assim, e caiu num choro, mas um choro sentido mesmo, um choro amargurado, represado, sabe, assim, e aquele daí elas, alívio, né? Que alívio, de tipo, poxa, aqui eu posso falar, sabe, aqui eu posso me expressar, né? Eu falei, nossa, é sobre isso, sabe? É isso, né? Isso aqui é muito forte, eu quero fazer mais isso, assim, porque é da gente achar esses espaços onde a gente pode falar as nossas verdades, né? Onde a gente pode falar sem medo, sem julgamento, né? Sem o pré-julgamento, porque às vezes a gente mesmo se julga, né? Achando é. o que que os outros vão pensar, o que que os outros vão falar. E, e eu fiquei com essa pulguinha na orelha. Daí chegou a pandemia e tralalá, mundo, nananã. Minha segunda filha nasceu, todas aquelas confusões. Assim, E daí, no final do ano passado, no meio do ano passado, em 2022, né? Eu falei, poxa, eu vou retomar essa ideia das rodas de conversa. Eu vou retomar isso, e daí eu pensei em fazer uma semana de rodas de conversa. Não era presencial, era online. Aí eu chamei a Dani e mais 5 amigas, e porque eu já acompanhava o trabalho delas, sabiam de coisas que elas estavam fazendo, eram trabalhos que me agregavam muito, de assuntos que eu achava importante, né? Então, a gente falou sobre a ciclicidade, né, de como a gente lida com uma relação mais consciente, né, com os nossos ciclos, né, com a nossa menstruação e tudo mais. Aí falamos sobre menopausa, né, nossa, foi um eye-opener esse para mim. sim, né, porque a gente não está na menopausa, a gente sabe que ela vai chegar, mas a gente não se informa, né, a gente não vai atrás. Então, eu falei, poxa, é um assunto que a gente precisa falar mais, né? Porque toda mulher Precisa. vai passar por isso, né? Mesmo as que não têm útero vão entrar nessa mudança hormonal e tudo mais. Aí chamei a Dani para falar da voz sabotadora, que toda mulher tem, né? Essa E segunda como? voz. Aí chamei mais uma amiga para falar da abundância, né? De como a gente traz a abundância para a nossa vida, e não só pensando na riqueza material, né? Mas na abundância como um modo inteiro. Como que a gente faz para a gente saber o que que a gente quer da nossa vida e como a gente propaga isso para o universo, como que a gente faz, né? Essa abundância estar mais presente na nossa vida, também financeiramente, né? Mas não só financeiramente, né? E trazer essa ideia, Vários tirar, né? alimentos para a vida da gente, né? Que a gente precisa. Não só o financeiro, mas vários outros tipos também. Sim, sim. E chamei uma outra amiga que falou sobre, eu e ela, a gente falou justamente sobre isso, né? Da mulher que se reinventa, né? O tempo todo. A gente fez uma dobradinha, foi uma manhã que a gente fez junto, encerrando, e falando, né? De como nós somos todas essas mulheres, né? Todas essas mulheres que fazem um monte de coisa e da nossa capacidade de ir superando e refazendo essas fases. E daí. Foi muito legal, né, Dani? Foi Foi. muito bom. A gente fez essa semana, era todo dia, né, no mesmo horário. E o legal é que, assim, quanto mais a gente faz, mais intenso fica as nossas trocas, né?
porque a gente cria uma afinidade com as outras mulheres que estão ali naquela roda, a gente cria uma intimidade, a gente começa a se conhecer, né? A gente vai fortalecendo o campo, porque se cria uma egrégora ali, né? Se cria um campo, energeticamente falando, e também, né, mesmo online, a gente consegue criar essa conexão, essa intimidade, né? Essa coisa. E daí eu saí com um gostinho muito bom dessa semana, né? E falei, poxa, quero fazer outras semanas. Quero promover outros encontros, porque eu acho que deu certo e quero fazer mais. Então, conversas significativas veio para ficar, né? Daí, falei, o nome desse projeto é Conversas Significativas e Escrita, porque em todo encontro a gente faz uma prática de escrita, né? Para a gente aterrar mais o assunto, para a gente sair com anotações, para a gente pensar depois e tudo mais. E daí surgiu então a ideia de fazer um projeto do Conversas Significativas, onde ele acontece mensalmente. Então, todo mês, a partir de agora, né? A partir de dezembro, na verdade, porque essa semana aconteceu em novembro. Aí, em dezembro, a gente fez o primeiro encontro mensal. E a ideia é que esse encontro mensal aconteça, então, uma vez por mês, todo mês, e com assuntos variados. Cada vez a gente vai trazer um convidado, ou eu não estou organizando ele sozinha, a Dani está junto, né? Tem essas outras pessoas que me ajudaram na semana, né? Que estão junto. Então, a Kátia, a Helena, a Vivi, a Flávia, a gente criou um comitê e vamos realizar tudo isso juntas, né? O que foi em dezembro, a gente falou sobre a esperança, né? De como era importante a gente ter esperança, que a esperança em todas as esferas da nossa vida, né? É uma coisa muito importante. E bem relevante para o começo do ano novo também, né? Sim, Que sim, do próximo ano. sim, a gente estava em dezembro, né? Então, para já entrar em janeiro, né? Já começar 2023 cheia de esperança, com a esperança renovada e a esperança em si mesma, né? Não só das situações que estão acontecendo no mundo, mas na gente mesmo, né? E, e aí foi basicamente isso. E nessas rodas é assim, a gente tem um momento onde a gente traz o assunto, que eu falo, né? A gente coloca a lenha e acende o fogo, né? Com essa apresentação do assunto, a gente traz, né? Dani, um segundinho, só que eu esqueci de ligar o carregador. Peraí, Tá, desculpa. Só imagina. não cair. Hoje, né, Bebezão? Desculpa, eu tinha ligado no computador e esqueci de pôr na tomada. Não tem problema. Aí não adianta muito, né? Então, daí a gente tem esse momento onde a gente faz essa apresentação do tema, né? A gente coloca essa lenha na fogueira e depois a gente abana o fogo, que é o quê, né? Fazer a fogueira pegar, onde todo mundo que está presente pode falar, né? Falar qual é a sua experiência, ou pode perguntar alguma coisa sobre aquele assunto, ou pode falar que, tipo, igual da menopausa, o que muito aconteceu lá, né? Muitas falaram, né? Poxa, eu nunca pensei sobre isso, sabe? Eu nunca. Desculpa. Eu nunca imaginei, né? Nunca parei para pensar sobre isso e tudo mais. E teve outros relatos de que era, poxa, quando a menopausa chegou para mim, foi uma confusão, porque eu não tinha ideia do que estava acontecendo, né? Foi difícil, e tarará. Então, é assim, o legal também, que eu esqueci de falar, é que na roda tem mulheres de todas as idades, né? Não tem um... E quanto mais variado for Mais rico fica, né? porque é isso, né? Tem quem já passou, quem não passou, quem vai passar. E pera um pouquinho. Quem passou e sobreviveu, que pode dar as dicas, pode dar o acolhimento, né? Sim, sim, é. E isso enriquece, né? Porque daí a gente passa a ter um ponto de vista com vários pontos de vistas, né? Que a gente Uhum. acolhe o que cabe a gente ou não.
E é um momento para a gente estar ali também com muita amorosidade, né? Por nós mesmas e por aqueles que a gente escuta. Então, assim, para a gente também aprender a não julgar o outro, a não criticar, a não achar que o outro está errado, né? Porque às vezes o que a gente julga no outro, a gente está julgando na gente mesmo, né? Sim, sim. Isso Então, acontece na maioria das vezes, né? Às vezes é até um julgamento velado, porque é um julgamento que a gente faz do outro que a gente não percebeu na gente ainda. uhum, uhum, E daí, com essa partilha que a gente vai descobrindo coisas sobre nós mesmas, que eu acho que isso que é o enriquecedor das rodas. uhum, E assim, a semana de conversas significativas escrita foi a primeira roda de conversa na vida que eu participei. E fora que os assuntos foram muito relevantes, né? Mas o que, igual eu estava te falando, o que mais me tocou foi o da menopausa. E porque assim, eu não tenho uma referência de como que vai ser para mim, porque a minha mãe não está mais aqui, as minhas irmãs são mais novas, eu não tenho aquele modelo mais velho para dizer, filha, ou Daniela, é assim que vai ser, ou sabe, esse tipo de coisa. ou E eu eu passei acho por que isso, né? Comigo passei aconteceu por isso, assim, né? Comigo foi foi assim. assim. Então, assim, eu acho que foi muito. Essa me tocou muito, porque esse assunto eu nunca ia ter com quem conversar, né? Uhum, Então foi muito legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É, porque eu imagino que tem gente que vai perguntar, principalmente quem já participou de roda de conversa ao vivo, né, presencial. uhum, uhum, Como que fica, vamos supor, na hora de partilhar no online? Como que pede um pouco? Ou o que você percebeu, né, de ter feito rodas de conversa ao vivo e presenciais e online? Se uhum. fez alguma diferença? A única diferença que eu sinto é que às vezes a gente tem vontade de abraçar a pessoa e a gente não Ah, pode. eu sei. Ou sabe, ou às vezes a gente tem vontade de pegar alguém no colo e não consegue, assim. Mas, de verdade, essa é a única diferença, assim, que eu sinto. Eu acho que a gente consegue ter, criar tanta intimidade e tanto abertura quanto num lugar presencial, assim, né? Mas falta isso, falta aquele, não sei, aquele contato físico do poder abraçar, ou de poder, né, tá ali, dar um lencinho, que às vezes a pessoa chora e você quer lá, né, É, ajudar de alguma forma, né? Mas mesmo assim a gente ajuda, né? Porque só de estar ali na escuta, né, da outra pessoa que está precisando colocar para fora o que ela tem dentro dela, né? E está precisando se vulnerabilizar, só da gente estar ali, né, disponível para ouvir e com essa escuta ativa, né, cuidadosa, amorosa, é, uma escuta isenta, né, que a gente não vai tomar parte de nenhum lado. Então é muito rico, assim. Eu, de verdade, fora esses momentos, assim, eu acho que não faz muita diferença entre o físico e o virtual. O bom é que no virtual também a gente consegue reunir mulheres do mundo inteiro, né? Então, porque nessa da isso é roda uma de conversa, tinha a Dani no País de Gales, eu na Itália, as outras meninas em São Paulo, né? Que a não Kátia em estavam na mesma Portugal, cidade. A Cátia em Portugal, as meninas não estavam na mesma cidade, né? Tinha a Vivi no Rio, a Helena e a Flávia em São Paulo. E das participantes também, né? Tinha participantes de vários lugares. Tinha uma da Alemanha, tinha de vários lugares de São Paulo, do interior, né? De vários lugares do Brasil, desculpa, do interior e das capitais. Então é assim, é legal porque isso também enriquece, né? Porque são outros lugares, são outras experiências, né? E as pessoas estão inseridas em outras comunidades, mas a gente vê que os problemas são comuns, né? sim. Então também às vezes a gente fica pensando, poxa, mas se eu tivesse em outro lugar, ou se eu tivesse, né, mudado de cidade, ou se eu tivesse, você ia passar por essa coisa cedo ou tarde, né? Não faz diferença onde você está, né? É. Claro que amplia os horizontes e tudo mais, mas assim,
o que é para você viver, você vai viver de qualquer jeito, né? E acho que vai dar um corte, Dani. Mas é isso, assim, de verdade eu não vejo diferença. Não vejo. Entendi. Eu perguntei só para, por exemplo, tem gente que fica meio resistente, né, a participar desse tipo de coisa porque é online e tal. Então, assim, não fiquem, porque é, porque a partilha é a mesma. Então, assim, venham participar, só venham, porque é muito é uma experiência assim perfeita, é muito legal. Então, assim, conta pra gente um pouquinho como que vai ser, sobre que assunto que vai ser o próximo encontro, quando que vai ser, e eu vou deixar todos os links na descrição para vocês poderem se inscrever e participarem com a gente. Mas conta um pouquinho sobre o que vai ser o próximo encontro. Tá. O próximo encontro, então, vai ser sobre sonhos. Nós vamos falar sobre sonhos. Vai ser com a Dani e a Helena. E a gente vai falar em sonhos de vários sentidos, né? Não só da importância da gente ter sonhos, da gente relembrar quais são os nossos sonhos, né, Dani? Da gente mapear os nossos sonhos, mas também de como que a gente se conecta com os sonhos que a gente faz, sabe? Como que a gente se conecta com essa parte sutil do nosso sonho? Quais são as mensagens? Como que a gente se atenta para o que está chegando para a gente através dos sonhos, né? De como que a gente percebe esses sinais, essas respostas, esses encontros, como que a gente interpreta os sonhos. Então, assim, a gente vai tentar dar uma pincelada sobre vários aspectos do mesmo tema, né, dos sonhos. E, de novo, vai ter a partilha, que cada uma de nós que está presente vai somar, né, vai trazer as suas experiências, os seus relatos com os sonhos. E vai ser online, a inscrição a Dani vai colocar no link, né, e acho que é isso, assim, e a ideia é que a gente faça todo mês. E o legal é, assim, que quem participa da roda entra para essa comunidade, para esse grupo de mulheres que a gente criou, por enquanto, um grupo no WhatsApp, que é para a gente intensificar as nossas trocas, intensificar as nossas partilhas, para a gente conseguir ir criando essa conexão, porque quanto mais rodas a pessoa participa, né, quanto mais assídua ela é, mais a gente consegue criar essa intimidade, mais profunda vai ficando as nossas conversas, né, mais íntima, E é uma mais rede de suporte verdadeira. também. Oi? É uma rede de suporte É uma também, né? rede de suporte, sim, sim. Tanto que essas pessoas que eu chamei, muitas, né, a Dani não, mas outras, fazem parte de uma outra comunidade que eu participo, que é de escrita intuitiva, que faz 2 anos que a gente se encontra toda semana para escrever. E daí, desse daí tá saindo vários projetos, porque a gente criou uma amizade tão grande, sabe? Uma intimidade, um companheirismo, sabe? Uma parceria tão grande, tão significativa, que dá muitos frutos que vão além do nosso autocuidado, que é um momento de autocuidado emocional, de autocuidado, da gente ter um momento amoroso com a gente mesmo, de, poxa, se dá um tempo para conversar, sabe? Se dá um tempo para ver, para a gente expandir a nossa consciência, ter outros olhares sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo. Enfim, é uma coisa muito grandiosa, assim, se você nunca participou de alguma roda, o meu convite é assim, experimenta. Depois você fala o que você acha, mas Sim, experimenta, sim, é isso né? mesmo. Porque Experimenta, tem que vale a coisa que não dá para a gente explicar tanto, né, Dani? A pena. pessoa precisa experimentar. Então, assim, a gente deixa o convite, a porta aberta. Tem um custo para participar, mas a gente tem uma contribuição voluntária, que é importante falar também, que a gente não quer que o dinheiro seja um impedimento. Então, se você não consegue participar nesse momento com aquele valor da inscrição, manda uma mensagem para a gente falando o quanto você consegue, que você participa contribuindo com o valor que você pode. O importante é que você venha. Sim, Isso que é a isso gente mesmo. quer, né? Então, só vem. Vou colocar todos os links aqui na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast. E fiquem de olho nas redes sociais, tanto minha quanto da Fara.
quanto do Conversas Significativas e Escrita, que vai ter bastante novidade. Nós vamos sempre passar com coisas novas para vocês. E claro, né, já fiquem atentas para os próximos meses, para os próximos encontros. Sim. Então, Fara, eu queria te agradecer por vir aqui conversar um pouquinho com a gente sobre esse projeto tão lindo que já mora no meu coração e que venham muitos e muitos encontros. E muito obrigada pela Ah, sua inspiração, pela sua criatividade, pela sua movimentação, eu acho que é a palavra certa, né? E por é. trazer a gente para isso. Eu que agradeço, assim, porque eu só tive a ideia, né? Mas foi você e as meninas, né, que a gente mencionou aqui, que me ajudaram e estão me ajudando a concretizar, né? Eu não faço nada sozinha, assim. Eu sempre brinco, eu tenho as minhas ideias aqui no meu mundinho, mas eu só consigo realizar no coletivo, sabe? Eu gosto de fazer com gente, gente envolvendo gente, e é legal que vocês topam e fazem coisas maravilhosas, assim. Então, Sim, não é um projeto meu, é um projeto nosso, né, Dani? É um. é muito bom. Então, para quem está assistindo ou para quem está ouvindo, topem. Topem também participar, se for da primeira ou da segunda roda de conversa, mas venham, porque vai ser muito bacana. Vai Muito, mesmo. E a gente está esperando vocês de braço e ouvidos abertos. sim. E com um GIF no grupo do WhatsApp, já que não tem a possibilidade de um abraço ou um lencinho de papel perto. Então, Sim, tem bastante coraçõezinhos e emojis. tem mesmo, tem mesmo. E a gente chora junto, a gente ri junto, né? Porque a É, gente partilha coisa boa também, não só coisa ruim, né? sim. Então, É um espaço nosso. então, muito obrigada. Agradeço a todo mundo que nos escutou também Um e a beijo Dani lindo. por esse convite maravilhoso e por ter Imagina. topado, né? Me ajudar a realizar tudo isso. Tá bom, e muito obrigada você mais uma vez por ter possibilitado isso tudo pra gente. Vamos Então, fazendo um juntos. beijo grandão e até o próximo, gente. Até, beijo, Beijo. tchau.